Bom dia, Deus te abençoe. Mais um estudo da Palavra de Deus e estamos estudando 1 Coríntios. E hoje nós vamos falar sobre gratidão a Deus pela igreja. E o texto para nossa meditação está na primeira carta, no capítulo 1, a partir do verso 9. Abra aí sua Bíblia, vamos ter aí um tempo de meditação nas Escrituras para a glória do nosso Deus. Paulo diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seus filhos Jesus Cristo, nosso Senhor. Melhor, de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ok. Esse é o texto básico da nossa lição. Eu quero que você mantenha aí a sua Bíblia aberta, toda a atenção, para a gente trabalhar um pouco a carta de Coríntios. A igreja de Coríntios, na verdade, é uma igreja abençoada, mas que tenha várias dificuldades. Eu diria que é uma igreja normal, chamada por Deus para ser santa, mas que enfrenta as dificuldades normais quando se tem pessoas dentro da comunidade, pessoas imperfeitas, pessoas com dificuldades e assim por diante. Então, é importante a gente lembrar disso quando a gente pensa em igreja. E Paulo está agradecendo a Deus pela igreja de Corinto, ou seja, ele tinha sido informado, melhor dizendo, a respeito dos problemas da igreja. Então, ele escreve a carta para corrigir os problemas, mas ele diz que a igreja é uma igreja de Deus, ou seja, não era uma igreja perfeita. Existiam vários problemas na igreja, por exemplo, pecados morais. Havia pecados morais dentro da igreja, ao ponto de alguém possuir a mulher do seu próprio pai. Aonde estava isso? Dentro da igreja. Havia o quê? Divisões. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. A igreja tinha grupos. Outra coisa, havia falta de comunhão mais profunda na igreja. Isso é revelado na ministração da ceia, quando ele vai ensinar a igreja a tomar a ceia. Quando ele fala que quem não tem comida, quem quer comer, come em casa, não, porque eles não dividiam as coisas. Havia também uma desordem no culto, um culto meio bagunçado. Então Paulo ele vai pôr ordem na celebração, no culto. E por fim havia desvios doutrinários na igreja. Então, era uma igreja de Deus que tinha pessoas imperfeitas e que precisavam ser tratadas e assim por diante. E eu sempre digo, aonde está o ser humano, a imperfeição aparece de algum modo. Não tem como. A começar de mim mesmo, de você, todos nós, de alguma forma, nós somos imperfeitos,
o que você pode ser muito bom em alguma coisa, né, e eu posso ser muito, né, deficiente naquilo que você é bom e vice-versa. E assim a igreja precisa aprender a se ajudar mutuamente, não julgar as pessoas, não condenar as pessoas, porque quando eu aponto um dedo para uma pessoa, eu estou apontando 3 para mim. Olha só que situação. Então, a igreja precisa de alguma forma se lembrar disso, né? Então, a igreja de Corinto, Paulo dá graças a Deus por isso. Olha só, ele diz que é uma igreja de Deus, e nós precisamos nos lembrar que a oitava é uma igreja de Deus, e especialmente esse mês, né, nós estamos falando que a oitava é uma igreja de Deus que inspira outras pessoas. Olha só que coisa importante. Assim como o Espírito de Deus nos inspira a sermos melhores para a glória de Deus, nós, como igreja, precisamos inspirar outras pessoas também, apesar dos defeitos. Eu sei que você vai olhar e vai encontrar muitos defeitos na igreja. É verdade. É verdade. Assim como muitos que olharem você vai encontrar muitos defeitos em você. E assim por diante, em todos nós. Então, Paulo, ele faz esta afirmação de que a igreja de Corinto, apesar de todos esses defeitos, é uma igreja de Deus. E mais ainda, temos a palavra de Deus que nos aponta sempre a melhor direção. A palavra de Deus nos capacita a tomarmos sempre as melhores decisões. E dentro desse contexto, domingo passado eu falei sobre decisões baseadas em sentimentos. É a pior escolha. É a pior escolha. Nós não podemos ficar tomando decisões baseado no que nós sentimos. Nós precisamos tomar as nossas decisões baseado nas Escrituras Sagradas. É ela que nos aponta sempre o melhor caminho, ela que nos aponta sempre a melhor decisão. E para nós convivermos em igreja, vivermos em igreja, reconhecendo que ela é de Deus, que ela precisa de fato ser cuidada por Deus e um ajudando o outro, nós precisamos das Escrituras e assim por diante. Então Paulo ele está buscando resgatar no coração da igreja, né, as virtudes de Deus que outrora existia. É como resgatar o primeiro amor e assim por diante. Então ele começa dizendo, em primeiro lugar, é uma igreja de Deus e nós precisamos nos lembrar a quem pertencemos. Nós pertencemos a Deus. A igreja ela é propriedade exclusiva de Deus. A igreja é um instrumento de Deus para agir na sociedade. Ou seja, você é igreja, eu sou igreja, nós somos igreja para sermos usados por Deus para agirmos nesta sociedade, neste mundo. Outra verdade, o mundo social, secular, sistema, sempre vai desprezar a igreja, sempre vai menosprezar a igreja e assim por diante. Então nós não podemos nos esquecer disso. A nossa origem é divina, o nosso chamado é divino. A igreja pertence ao Senhor Jesus e assim por diante. A igreja de Corinto ela tem uma realidade. Primeiro, ela era uma cidade importante da Grécia, um rico centro comercial, era uma cidade portuária. Para lá afluía uma quantidade numerosa de pessoas. Em Corinto existia o templo de Afrodite. Só para vocês terem uma ideia, existia ali em torno de 1000 prostitutas. Então era uma cidade imoral. Havia uma expressão
pejorativa para as mulheres, quando eles diziam mulher coríntia, ou seja, uma prostituta. Então o evangelho chega nessa cidade com poder, o evangelho chega com tremenda transformação na vida de muitas pessoas. E é nessa cidade, né, que Paulo ele planta uma igreja. Ou seja, nós não podemos nos esquecer disso, né, de que o evangelho tem o poder de transformar qualquer pessoa. E essa salvação que acontece instantaneamente na vida das pessoas, ela é desenvolvida ao longo da nossa caminhada, no que nós chamamos de santificação. Passo a passo, dia após dia, nós somos transformados pelo poder de Deus. Então, Paulo diz que esta igreja de Corinto é uma igreja santificada, separada em Cristo Jesus. Ou seja, todos os cristãos ali em Corinto que entregaram as suas vidas a Jesus eram separados do mundo, ou seja, santificados, porque esse é o sentido, né, da palavra de santificação, é separar-se do mundo, né, e assim por diante. Separado das coisas do mundo para as coisas de Deus. Quando eu santifico, né, alguma coisa, eu estou dando àquela coisa exclusividade para Deus. Assim como em Cristo nós fomos santificados, nós fomos separados para Deus. E assim por diante. Precisamos nos lembrar disso, que a santificação é um processo onde nós aprendemos a viver para Deus e para a glória de Deus. Essa é uma verdade. Separados por Deus, em Cristo Jesus. Na salvação nós somos posicionados em Cristo. E na santificação nós somos transformados diariamente pelo poder do Espírito Santo. Aqui nós cooperamos tremendamente. Na salvação não, estamos mortos. Mas na santificação nós estamos vivos, então nós podemos de verdade cooperar, ou seja, depende das nossas ações, depende da nossa disposição, do nosso envolvimento com Deus, na oração, na palavra, no distanciamento e acima de todas as coisas. Outro aspecto que Paulo coloca é a ideia de que a igreja, ela é igreja em qualquer lugar, ou seja, o princípio da verdade, a igreja de Jesus é muito maior do que a nossa comunidade. Ela está espalhada sobre a face da terra. Ela é composta de pessoas que já se foram, de pessoas que estão presentes e de pessoas que ainda vão se converter. Então a igreja de Jesus é muito maior do que a nossa instituição, por exemplo, do que o CNPJ de uma instituição. A igreja de Jesus, ela é composta de todas as pessoas que confessaram Ele como Senhor e Salvador. Então a gente precisa se lembrar disso, que a igreja de Jesus é muito maior do que a nossa comunidade. Ela é muito maior do que a gente imagina. E nós precisamos, Paulo diz isso para a igreja de Corinto. Outro aspecto é que a igreja, ela é cheia de graça. Eles receberam a palavra. E uma palavra de ousadia, uma palavra de poder. Então a igreja é chamada para responder à pregação de Paulo, à pregação ali das pessoas que receberam, né, a palavra. E estimulados a pregarem com a mesma ousadia, com o mesmo poder, com a mesma verdade, com a mesma disposição. Então, eles foram inspirados por Deus e agora eles têm que inspirar outros a crerem no Deus que eles creem. Eu acho que assim tem que acontecer conosco. Precisamos inspirar verdadeiramente outras pessoas a crerem no Deus que nós servimos, no Deus que nós amamos, no Deus que de verdade está sempre conosco.
Vamos nos lembrar dessa verdade. Não adianta, e acima de todas as coisas, pensarmos a respeito. Eles receberam a palavra de forma tremenda. Então Paulo os estimula a pregar da mesma forma. Aprenderam verdades espirituais profundas. Então eles não precisavam gerar confusões, eles não precisavam de gurus espirituais, que é outra coisa muito comum nos dias de hoje, gurus espirituais. Há uma expressão muito comum de alguém que está debaixo da cobertura espiritual de um outro líder. A gente precisa se lembrar que nós todos estamos debaixo de uma só cobertura espiritual, que é a do nosso maior líder, Jesus Cristo. É isso que nós precisamos nos lembrar. O pastor, ele ora, cuida, mas todos nós precisamos da cobertura espiritual de Jesus. Nós não precisamos de gurus espirituais. Lembrem-se disso. Eles foram abençoados com dons espirituais. E a igreja local, a igreja de hoje, precisa se lembrar disso, que Deus capacita os seus membros com dons e talentos espirituais para a glória dele. Então nós precisamos exercer os nossos dons, exercer os nossos talentos. E há uma diferença. Talento é uma coisa, dom é outra. Com certeza no decorrer das lições vocês vão aprender isso. O dom é espiritual, é uma capacitação espiritual. Talento é algo natural. Por exemplo, cantar é um talento, não é um dom. Você pode usar o seu talento para a glória de Deus. Porque existem pessoas que não são crentes que cantam muito bem. Foram abençoados com talentos. Ok? Só para vocês terem uma ideia a respeito disso. Então a igreja de Corinto, ela é uma igreja que de verdade Paulo está trazendo no coração no coração de cada membro a lembrança de que eles pertencem a Deus, de que eles são de Deus, acima de todas as coisas. E a gente precisa se lembrar, como igreja de Deus, que nós somos uma comunidade de pecadores que estamos num processo de transformação diariamente. Então, irmãos, nós precisamos ajudar uns aos outros e não criticar, não julgar, não condenar. Isso não nos pertence, não é nosso papel. Isso pertence a Deus. É Deus que sabe das motivações, é Deus que conhece a história, é Deus que sabe e é Deus que julga cada um. E não você e nem eu. Não nos cabe esse papel, absolutamente. Nós precisamos nos lembrar que todos nós pertencemos a um único Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que faz toda a diferença na nossa vida. Ou seja, o conhecimento de Deus e a plenitude das bênçãos divinas só serão experimentadas por nós, pelos crentes, quando estivermos em plena comunhão uns com os outros. Não é assim que diz o salmista? Como é bom que os irmãos vivam em união. Como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Ali, na comunhão dos irmãos, Deus ordena a sua bênção. Lembram disso? É isso. Nós precisamos nos lembrar que é na comunhão, no respeito mútuo, que Deus ordena a bênção na vida da igreja. É um cuidando, é um abençoando o outro. Então nós precisamos olhar para a igreja de Corinto, que apesar de todas as dificuldades, Paulo diz que ela é de Deus. E que existe ali muitas pessoas de Deus. Muitas. A oitava é uma igreja de Deus. Com seus defeitos, com as suas dificuldades, com as suas limitações, mas é uma igreja de Deus. Que cada um, ao ouvir essa mensagem, se lembre
que todos são pecadores e precisam da graça de Deus. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, em nome de Jesus. Amém.